Então vamos lá, pessoal. Boa noite para a gente finalizar a nossa parte de execução por quantia certa e vamos tratar hoje, né? Tratar hoje de alienação e entrega do dinheiro, tá? A gente já viu que o procedimento, assim, a qualquer hora vocês sabem, já me conhecem, sabem disso, a qualquer hora podem levantar a mão aí para fazer pergunta. E por favor, só Luiz Antônio e Karina estão com as câmeras ligadas. Se vocês puderem ligar as câmeras, eu agradeço muito, porque é muito chato a gente ficar dando aula para um monte de letrinha. Obrigado, Isabel. Quem mais puder, eu agradeço. Mas vamos lá. A gente já viu que o procedimento da execução por quantia certa ele é subdividido em 3 etapas. Primeira etapa, que é a etapa de arrecadação. Na etapa de arrecadação, a gente prioritariamente trata da realização da penhora, que se complementa com o depósito e avaliação. Tá? Ocorrendo a realização da penhora, estando ela apta a seguir adiante, a gente passa para a segunda fase, que é a fase de transformação, né? Onde a gente transforma o bem penhorado em dinheiro, que é o objeto central da execução por quantia certa. Tá? Isso só vai acontecer, por óbvio, todas as vezes em que não houver a penhora do próprio dinheiro, onde não se conseguir a penhora de ativos financeiros. Deixa eu limpar a câmera aqui, que eu estou achando que está um pouco suja. Não sei se melhorou. Melhorou para vocês a imagem? Não está muito legal não, mas vamos em frente. Não sei se é porque é de noite. Então, havendo a penhora de dinheiro, obviamente, você não precisa transformar. Mas não havendo a penhora de dinheiro, a gente promove a transformação, tá bom? Essa transformação se dá eminentemente através da expropriação. A gente sabe que a expropriação se dá através da alienação judicial do bem, sendo que dentro dessa parte relacionada à satisfação do credor, pode existir o que a gente já estudou, que é a adjudicação. Então, o que é a adjudicação? A adjudicação é a possibilidade que tem o exequente e outros legitimados, né, a ficar com o bem como pagamento da dívida. Então, neste caso de adjudicação, a gente, na verdade, reúne a segunda e a terceira fase. A segunda fase de transformação com a terceira fase, que é de satisfação do credor, de pagamento ao credor. Tá bom? Mas tudo isso, e hoje a gente vai tratar, já estudamos, toda a parte de penhora, avaliação, depósito, e já estudamos a adjudicação. Vamos hoje tratar da alienação. A alienação, pessoal, ela pode se dar por duas modalidades, né? Ela pode se dar alienação por iniciativa particular ou alienação por leilão público, ou alienação em asta pública. Assim como a adjudicação prefere a alienação, né? Dentre as modalidades de alienação, a alienação por iniciativa particular prefere a alienação em asta pública. Posto que a alienação por asta pública, ela possui muitos regramentos. Vocês vão ver que a gente tem uma quantidade absurda de normas regrando o procedimento da alienação por leilão judicial, o que termina tornando-a burocrática e difícil. Então, o CPC permite, né, de que seja feita a alienação por iniciativa particular. O que é que significa isso? Significa que o juiz, ao invés de realizar a arrematação, a alienação, através de um leilão regido pelo próprio juízo, por um leilão público, ele permite que o próprio exequente promova a venda do leilão, a venda do bem penhorado. É claro que esta venda, ela não é livre e espontânea como se fosse uma venda de bens particulares. Porque, embora seja feita uma alienação por iniciativa particular, ela é a alienação por iniciativa particular de um bem que foi objeto de penhora, que é um ato público, um ato executivo público. Daí que os parâmetros, né? Daí que os parâmetros da execução por iniciativa particular são dados pelo juiz. Então, ela primeiro depende de requerimento do exequente,
o exequente não pode ser obrigado a fazer a alienação por iniciativa particular. Ele tem que requerer, mas ele requerendo a alienação por iniciativa particular, ela é preferencial em relação à alienação por leilão judicial, mas tendo o exequente requerido, tá? Tendo o exequente requerido, o juiz deve deferir fixando estes parâmetros. Então, o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade e o preço mínimo, né, e as condições de pagamento. Então, o juiz fixa, olha, você tem 6 meses para fazer a alienação por iniciativa particular, né, você só pode vender por 80% do valor da avaliação, esse é o preço mínimo que eu aceito, e se você for vender parcelado, tem que ser parcelado em no máximo 10 prestações. E aí fixa e concede-se esse prazo, dá-se essa autorização, e pode essa alienação ser feita de fato diretamente pelo exequente, caso em que não terá direito à remuneração por essa venda, só vai receber o crédito exequendo, ou pode ser feito por corretores credenciados junto ao tribunal. E nestes casos, o corretor tem direito ao recebimento da sua comissão, que será fixada pela autoridade judiciária. E no mais, né, aplicam-se subsidiariamente as regras do leilão público, tá? As regras do leilão público. Agora, não haverá designação de um leilão público. O próprio exequente apresentará, né, o próprio exequente promoverá, ou através de corretor, promoverá a busca de interessados em promover a arrematação. É óbvio que, né, tendo conseguido um potencial comprador, essa proposta é levada a juízo, e levada a juízo, o juiz autoriza ou rejeita essa proposta, né, levando em conta sempre, né, obviamente, o interesse do exequente, mas que isso não implique em prejuízo para o executado, e homologada fará a arrematação. E aí, quanto à arrematação da alienação por iniciativa particular, ela vai se dar da mesma forma que se dá a arrematação decorrente de leilão público. Beleza até aqui? Então, a alienação por iniciativa particular é simples mesmo. Mas aí a gente começa agora o calvário da alienação em asta pública, né, ou alienação por iniciativa, ou alienação por leilão judicial. Então, a alienação por leilão judicial, ela é supletiva, ou seja, ela só vai ocorrer, embora ela seja na legislação, na reflexão do legislador, na perspectiva do legislador, ela seja supletiva, ou seja, ela ocorre se não houve interesse de adjudicar e se não houve interesse do exequente em promover a alienação por iniciativa particular. Na prática, ela termina se constituindo pela forma mais comum de arrematação, de alienação. Ela sempre, na maioria das vezes, se dá por leilão judicial, tá certo? Então, este leilão judicial ele pode se dar de duas formas. Ou em bolsa de valores, que aí será feita a cargo de corretores de valores, né? Ou através do leilão público de fato, que é de fato o que a gente vai, né, estudar desdobrando hoje. Este leilão público ele pode ser de duas formas. Ou por meio eletrônico, através de sites de leilão, ou o leilão presencial. Tá? Hoje, pessoal, praticamente todos os leilões são leilões realizados através de meio eletrônico. Tá? Hoje praticamente não existe mais, como existia antigamente, aqueles leilões que eram realizados no átrio do fórum. O leilão acontecia no fórum mesmo, ou quando muito, né, no endereço do leiloeiro. Mas hoje, se vocês procurarem aqui na internet, vou pegar aqui só para dar um exemplo para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui só para dar um exemplo para vocês. Vão achar diversos. Leilão, Tribunal de Justiça. Leilão, Tribunal de Justiça. Pronto, pegar esse aqui. E aqui você tem, por exemplo, aqui é um site que tem os leilões judiciais de São Paulo, leilões particulares e leilões
do Poder Judiciário do Mato Grosso. E são nesses sites hoje, deixa eu botar aqui para ficar gravado, para que o pessoal tenha ciência, veja também, né? Nesses sites aqui são aonde realizam-se os leilões. Então, a grande maioria dos leilões hoje são realizados através do formato eletrônico, praticamente não existindo mais, na atualidade, leilões feitos presencialmente, tá bom? Mas também os leilões públicos precisam respeitar os requisitos de publicidade, autenticidade, segurança jurídica, né? E devem respeitar todo o regramento feito pelo CNJ no que concerne a realização desses leilões virtuais, leilões eletrônicos, e também as regras do respectivo tribunal, que precisa o tribunal fazer o convênio para autorizar a realização desse leilão. Mas vamos lá. Antes da realização do leilão, é necessário que haja o respeito e a realização dos chamados atos preparatórios. O que são esses atos preparatórios? Quando há a designação do leilão, né? Quando há a designação do leilão, e isso muitas vezes ocorre anos depois da realização da penhora, porque nesse meio tempo ficou se discutindo a avaliação, ficou se discutindo penhorabilidade ou impenhorabilidade de bem, foi proposto embargos à execução, não raro foi conseguido efeito suspensivo. Então, o tempo posterior passado e o juiz determina a realização do leilão, eu preciso promover os chamados atos preparatórios. O que é os atos preparatórios? O juiz vai designar o leilão, designando o leiloeiro, estabelece um preço mínimo, guardem esse preço mínimo que a gente vai colocar ele lá na frente com preço vil, conectando com o preço vil, e o preço mínimo não é o preço da avaliação, tá? O preço mínimo é um preço inferior ao da avaliação, porque o leilão ocorre em 2 vezes, e na primeira oportunidade do leilão ele só pode acontecer pelo preço da avaliação, e na segunda oportunidade é que ele pode acontecer até o preço mínimo, né? Ou, se não houver designação, por preço que não seja considerado vil. As condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante, tá bom? Se o juiz vai ou não aceitar pagamento parcelado e em caso de pagamento parcelado, quais são as garantias, tá? A partir daí, designado o leiloeiro tem uma série de incumbências. O leiloeiro é um oficial da justiça, né? É um oficial de justiça, não, me perdoe, é um auxiliar da justiça. Em geral, os leiloeiros não são servidores públicos contratados, eles são servidores públicos por equiparação, na condição de auxiliares do juízo, feitos através de convênio realizado com o tribunal, tá? Então, compete a ele publicar o edital, anunciando a alienação e dar a mais ampla publicidade possível, realizar o leilão onde se encontrem os bens ou no lugar designado pelo juiz, hoje quase que todas as vezes pela internet, né? Expor aos pretendentes dos bens ou suas amostras ou mercadorias, ou seja, se alguém quiser conhecer os bens penhorados, é o leiloeiro o responsável, né, por promover essa autorização. Receber e depositar, dentro de um dia ou a ordem do juiz, o produto da alienação, ou seja, é o leiloeiro quem recebe e deposita judicialmente. Prestar contas dos valores recebidos, proceder à ampla divulgação, tá? E aí o leiloeiro, ele recebe do arrematante a comissão estabelecida pelo juiz. Quando o juiz designa o leiloeiro, ele estabelece a comissão. Estabelecendo-se a comissão, ele recebe, inclusive, antes da execução, antes do crédito da execução. Ele retira o preço e salva o restante. Então, feito isso, é necessária a publicação do edital, né? Uma das incumbências do leiloeiro é publicar o edital. E o edital, ele é extremamente regrado no que concerne a garantia na busca de segurança jurídica, tá? Então, a publicação do edital é ato essencial do leilão. Sem a publicação do edital, o leilão é nulo. Então, são requisitos do edital: descrição do bem penhorado, o valor pelo qual o bem foi avaliado, né? O lugar onde encontram-se os bens, o site na rede mundial de computadores onde vai realizar o leilão, a indicação do local, dia e hora do leilão, se presencial, ou a data final do leilão eletrônico, tá? E a menção à existência de ônus
a existência de recursos pendentes sobre os bens a serem leiloados. Por quê? Porque como a gente vai ver quando a gente estudar embargos à execução, meios de impugnação à decisão, à execução, a gente vai ver que tanto os embargos quanto a impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo com efeito suspensivo, pode excepcionalmente ser autorizado pelo juiz a alienação do bem. Tá? Vamos ainda. Também o edital tem que sofrer ampla publicidade, tá? E isso é incumbência do leiloeiro, como a gente já viu. Então, a publicação do edital tem que ocorrer pelo menos 5 dias antes da data, né? O juiz pode determinar a reunião no mesmo edital de leilão de várias execuções, e em geral é assim que ocorre. Raramente há a execução de um bem de um único processo. Em geral, reúnem-se vários processos de várias comarcas de Salvador, vários bens penhorados, e promove-se o leilão de uma única vez. Por quê? Porque isso termina dando maior efetividade ao leilão. Se você vai leiloar um carro, é uma coisa. Se você vai leiloar diversos carros que estão penhorados em diversos processos, diversos imóveis penhorados e por aí vai, a probabilidade de ter mais pessoas interessadas é muito maior, né? Por isso que o comum é que se reúnam, tá? O edital tem que ser publicado na Rede Mundial de Computadores, ou seja, sempre no site dos respectivos tribunais e no site dos leiloeiros, e somente se não for possível na Rede Mundial é que vai ser feito como era antigamente a fixação do edital no átrio do fórum. Antigamente você passava no fórum, na porta de cada vara tinha lá pendurado, né, os editais do leilão, tá? E só mais alguns detalhes, né? Atendendo ao valor dos bens, o juiz pode alterar a forma de publicidade da imprensa para tornar isso mais barato, e o leilão de imóveis e de veículos são preferencialmente publicados nas seções dos classificados para as respectivas áreas, tá bom? Designado o leilão, designada a data do leilão, em princípio, ela não pode ser alterada. É igual à audiência. O leilão é um ato judicial, solene, como é a audiência. Que designada a audiência, em geral, ela não pode ser marcada. A mesma coisa para o leilão, tá? Excepcionalmente, é que pode se promover, né, o adiamento ou a remarcação, tá? Sendo que não havendo, pessoal, a realização do leilão, havendo a sua transferência, vou aproveitar para consertar aqui, deverá ser promovida nova publicação de leilão, respeitando todas as regras, tá bom? Caso o leilão seja adiado por culpa ou responsabilidade, né, do leiloeiro, é ele quem vai arcar, né, ou do leiloeiro ou de algum servidor, é ele quem vai arcar com todos os custos desta nova realização do leilão. Essa ideia de adiamento ou remarcação, ela não se confunde com a suspensão do leilão. Porque o adiamento ou remarcação, ele ocorre antes de iniciado o leilão. Isso é uma coisa, antes de iniciado. Eu preciso publicar de novo os editais, colocando a nova data, republicando os editais. Outra coisa é, na realização do leilão, por algum motivo, fica tarde. Ultrapassa-se o horário forense e não terminou o leilão. Como pode acontecer com a audiência, faz-se com o leilão. Você suspende o leilão e ele começa no dia útil subsequente, na mesma hora, e neste caso, assim como se dá na audiência, você não precisa promover de novo as intimações e nem precisa promover de novo a publicação de editais. Beleza? Então, uma coisa é adiamento ou remarcação, que se dá antes da realização do início do leilão, e a suspensão, ela se dá depois de iniciado o leilão, sem a necessidade de publicar novos editais na suspensão, com necessidade de publicação de novos editais no adiamento ou remarcação. Tá bom? Além da publicação do edital, há outros atos preparatórios que são necessários, né, que é justamente a intimação. A intimação de quem? A intimação do executado. A intimação do executado, que como a gente já sabe é feito por advogado,
e não tendo advogado nos autos por carta, pelos meios normais, né, de intimação, e com um detalhe: se o executado foi revel e não tiver advogado constituído nos autos, né, a intimação, não sendo ele encontrado no endereço do processo, a intimação considera-se feita por meio do próprio edital. O que é que significa dizer isso? Vocês lembram que ele foi citado? Ponto. Foi citado. E deve ter sido de novo intimado. Ponto. Da penhora. Lembram disso? Ele é citado e depois é intimado da penhora pessoalmente. Essas duas hipóteses, quer dizer, citado pessoalmente, se tiver advogado nos autos, ele vai ser intimado da penhora por advogado nos autos. Mas se ele foi citado por edital, tornou-se revel, né, a gente vai promover a intimação, a tentativa de intimação pessoal, se necessário, por edital. Ponto. Quando eu designo o leilão, se ele é revel, eu mando a carta de intimação para o endereço que o executado tem nos autos. Tem nos autos. Se ele não foi encontrado, considera-se feita a intimação simplesmente pelo edital que foi publicado e é amplamente publicado. Tá bom? Além da intimação do executado, a gente tem a intimação dos demais interessados. São todas aquelas pessoas que de alguma forma possuem interesse, na execução daquele bem, tá? Então são aqueles: o coproprietário do bem indivisível, titular de usufruto, uso, habitação, direito real de uso, direito de superfície, credor pignoratício, anticrédito hipotecário, né? Promitente comprador, promitente vendedor. E a gente inclui ainda a União, o Estado e o município na hipótese de terem sido penhorados, né, bens tombados. Bens tombados. Beleza? Realiza. Oi, Karina. Professor, quando tem coproprietário, a cota parte do coproprietário fica resguardada pelo valor de mercado ou pelo valor do leilão? Pelo valor da avaliação. Lembra que a gente tratou lá atrás? Ó, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Aqui, estamos quase chegando. Aqui, ó, penhora de bem indivisível, tá? Tá aí o slide. Então, ele tem o direito a 50% a partir do valor da avaliação. Tanto que o preço mínimo, por exemplo, nunca poderá ser inferior à quota parte do bem indivisível que a parte tem. Então, se é coproprietário em 50%, ele tem direito a 50% do valor da avaliação. E o bem não poderá ser vendido em valor inferior à quota parte de quem não é executado. Beleza? Então, ou seja, eu não posso ser prejudicado se eu não sou devedor da obrigação, né, pela alienação. Outra coisa é o executado. O executado, sim, esse pode perder por valor, o bem pode ser vendido por valor inferior ao da avaliação. Beleza? E essa avaliação geralmente é de mercado, não valor venal. Essa avaliação é aquele ato formal processual feito normalmente pelo oficial de justiça, lembra? E quando se requer conhecimentos especiais, o juiz designa um perito avaliador. Essa avaliação precisa ser homologada judicialmente e as partes sobre ela se manifestam. E ela deve, sim, sempre respeitar o valor de mercado. Ser feita a partir do valor de mercado. Beleza? Então vamos lá. Vamos seguir em frente. Dito isso, designado o leilão, alguns aspectos precisam ser ainda refletidos pela gente. Primeiro, quem pode participar do leilão? Quem pode arrematar? Quem pode dar lances, que é como a gente chama quem participa, e quem pode arrematar, que a gente chama quem possui o lance vencedor e adquire o direito à aquisição do bem, tá certo? A regra é igual à da licitação, é a mais ampla possível. Leilão, inclusive, é uma modalidade de licitação. Não sei se vocês devem saber disso, mas leilão é modalidade, inclusive, de licitação, tá bom? Então, como regra, toda e qualquer pessoa capaz, com possibilidade de dispor de seus bens, pode
participar de um leilão, dar lances e arrematar. Pode ser arrematante, beleza? Por exceção, quem não pode? Quem, por algum motivo, possui um conflito de interesses ou quem, por algum motivo, poderia influenciar na realização do leilão. Então, quem são eles que o artigo 890 do CPC diz? Tutores, curadores, testamenteiros, administradores ou liquidantes ou mandatários dos bens em relação aos quais eles possuem poder. O juiz, o membro do Ministério Público, Defensoria Pública, escrivão, chefe de secretaria, demais servidores e auxiliares da Justiça. E aqui é interessante, não é em relação aos processos que eles funcionam ou não, é em relação à localidade, ou seja, à comarca em que eles atuam ou podem estender sua autoridade. Então, por exemplo, um desembargador que tem jurisdição, competência para todo o Estado, não pode participar de nenhum leilão na Bahia, de absolutamente nenhum leilão na Bahia. E um ministro do STJ não pode participar em nenhum leilão em local nenhum do Brasil. Tá? Mas um juiz de direito pode participar de um leilão em outro Estado. Também não podem os servidores públicos em gerais em relação aos bens da unidade da administração que eles servem. Então, ou seja, um servidor do Poder Executivo não pode participar de um leilão dos bens realizado do leilão de bens do próprio Poder Executivo. Tá? Também os leiloeiros e seus prepostos, dos bens cuja venda estejam sob sua guarda, e os advogados do processo também não podem. Mas o mais importante para vocês entenderem, ou seja, porque essas vedações à arrematação estão no 890, mas o mais importante vocês entenderem a lógica jurídica por trás disso, é de que não pode participar do leilão todo aquele que possa ter conflito de interesses ou todo aquele que possa utilizar-se da sua função, para de alguma forma beneficiar-se no leilão, tirando a isonomia do leilão, e podendo assim praticar atos de má-fé. Tá bom? Designado dia e hora, começam-se o leilão, serão apresentados os lances. Tá? Serão apresentados os lances. O que é o lance? O lance é a oferta que a pessoa faz para a aquisição do bem. É isso que é o lance. É a oferta que a pessoa faz para a aquisição do bem. Tá? E como regra, será aceito o melhor lance, ainda que este lance seja abaixo do valor da avaliação, no segundo leilão. Os leilões sempre são marcados em duas etapas. Primeira sessão e segunda sessão. Na primeira sessão, vende-se pelo valor da avaliação. No segundo leilão, vende-se por qualquer valor. Agora, qualquer valor o quê? Qualquer valor inferior à avaliação? Sim, Maurício, inferior à avaliação. Tá? Mas se é qualquer valor, eu posso pagar o equivalente a 1% do valor da avaliação? Em geral, não. Por quê? Porque o juiz, lembra que ele lá, ao designar o leiloeiro, ele deve fixar o valor mínimo. O valor mínimo, ele vai dizer qual é o valor mínimo. Então o juiz diz qual é o valor mínimo. Ah, Maurício, e se o juiz não determinou? E ele vai aplicar o valor mínimo, obviamente sempre levando em consideração o valor da avaliação. O valor da avaliação. Beleza? Ponto. Maurício, e se o juiz não fixar o valor mínimo? Se o juiz não fixar o valor mínimo, a lei isso não torna nulo o edital e nem torna nulo o leilão. Mas aí aplica-se a presunção legal de preço vil. Qual é a presunção legal de preço vil? A lei presume que, não havendo outro valor indicado no preço mínimo que o juiz determinou, que será vil qualquer lance que seja inferior a 50% do valor da avaliação. 50% do valor. Essa é a presunção legal. E, em geral, os juízes terminam também, ao fixar o preço mínimo, utilizar esta concepção de 50% do valor da avaliação. Mas o juiz pode, na análise do caso concreto, fixar preço mínimo abaixo de 50% ou acima de 50%, sem nenhum tipo de problema. Obviamente que essa decisão é sujeita a recurso e aí o tribunal é quem decide. Beleza? Como regra, o lance deve ser dado para pagamento à vista. Essa é a regra geral. Mas lembra quando eu falei lá atrás que o juiz, ao designar o leiloeiro, também fixará as formas e critérios de pagamento? Então, é possível haver
a aceitação em um leilão de pagamento, né, de pagamento parcelado. Só que a lei, o próprio CPC, né, entre os artigos 898 e 895, diz os parâmetros máximos, vamos chamar assim, e mínimos, daquilo que pode ser aceito como lance parcelado. Então, primeiro, o interessado em adquirir o bem parcelado tem que apresentar o lance por escrito, tem que ser por escrito, não pode ser apenas com a participação no momento exato do leilão, como em geral os demais podem, quem vai pagar à vista, e tem que ser até o início, né, da realização do leilão. O pagamento à vista parcelado não admite preço inferior ao da avaliação, terá que ser o da avaliação, tá certo? Até o início do segundo leilão, a proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil. Então, na verdade, me perdoe. Até o início do primeiro leilão é que a proposta também não pode ser inferior da avaliação. No segundo, a mesma lógica. A proposta também não pode ser por preço vil, mas pode ser pedido parcelado. Agora, esse pedido de parcelamento tem que conter os seguintes parâmetros mínimos. Ou seja, o mínimo de entrada tem que ser de 25% do valor do lance. Tá? Então, se eu vou dar uma proposta de... o imóvel está avaliado em 150 mil, eu vou dar uma proposta de 100 mil, eu tenho que pelo menos dar 25 mil de entrada. O saldo remanescente, eu tenho que dizer quantas parcelas eu proponho pagar, tá bom? Sendo que é no máximo 30 meses. Não pode haver aquisição em 30 meses. E óbvio que o juiz é quem vai pode fixar esses parâmetros do leilão. Se for, por exemplo, um bem de valor menor, um veículo, muito provavelmente o juiz vai reduzir, né, esse prazo máximo e não aceitará este prazo máximo de 30 meses. 30 meses é o prazo máximo, não o necessariamente daquele edital, tá certo? Este pagamento parcelado, e tem que constar da proposta uma garantia, tá bom? Uma caução idônea, uma garantia. Quando se trata de bem imóvel, é o lançador, né, o pretenso arrematante, que vai dizer qual é a caução. E o juiz vai ter que aceitar se é idônea ou não. Mas quando se trata de bem imóvel, existe uma hipoteca legal. Ou seja, é o próprio bem imóvel que foi adquirido, em relação ao qual tem a proposta de pagamento parcelado, que servirá de garantia hipotecária. Tá certo? Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado, né, o juiz vai julgar qual é a melhor proposta, a proposta mais vantajosa. Em princípio, é sempre a de maior valor, tá bom? E em igualdade de condição, o juiz deve deferir aquele que apresentou a proposta primeiro. Beleza até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Então pronto, vamos adiante. Vamos lá. No caso de atraso de pagamento, caso saia vencedor um lance para pagamento parcelado, em caso de atraso de pagamento, haverá a incidência de uma multa de 10%, sendo que esta multa incide sobre a parcela inadimplida e sobre todas as parcelas vincendas. Então, se eu propus pagar em 10 prestações, eu dei a entrada em mais 10 prestações, na terceira prestação eu fiquei inadimplente só na terceira, a multa vai incidir sobre a terceira, sobre o somatório da terceira à décima, eu faço um vencimento antecipado da dívida e aplico uma multa de 10%. E passa então o exequente a ter duas opções. Ou ele resolve a arrematação, retornando o patrimônio, o bem penhorado para a execução, né? Devolvendo-se ao arrematante o que ele pagou abatida a multa, né? Ou ele opta por promover a execução, ou seja, uma nova execução, pobre coitado, do valor remanescente mais a multa,
em desfavor do arrematante inadimplente. Tá bom? Então, é por isso, inclusive, que a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. Tá bom? Com mais um detalhe. Havendo proposta de pagamento parcelado, tendo sido esta a proposta vencedora, o saldo da arrematação nas parcelas serão entregues mês a mês, ou parcela a parcela, porque pode ser que a parcela não seja mensal, ao exequente, até o pagamento integral da sua dívida. A partir do momento que ele foi pago, as parcelas subsequentes serão retornadas, serão devolvidas ao executado. Tá? E a gente vai voltar a falar disso um pouquinho mais adiante, quando a gente falar de entrega do dinheiro. Tá bom? Vamos lá, a gente tem uma regra específica, pessoal, para alienação de imóvel de incapaz. Isso não é qualquer bem de incapaz, é apenas os bens imóveis de incapaz. Nos bens imóveis de incapaz, ao contrário dos demais bens, em relação aos quais, no segundo leilão, pode acontecer a venda por qualquer valor que não seja vil. No caso de imóvel de incapaz, a segunda venda não pode ser por qualquer valor. A segunda venda só pode ser por até 80% do valor da avaliação. Então, a lei, entre aspas, meio que presume, né, uma condição de preço vil temporária. Por que temporária, Maurício? É porque no primeiro leilão só vende pelo valor da avaliação. No segundo leilão, ele pode ser vendido até 80% da avaliação. E se não for alcançado este preço de 80%, o juiz suspende a execução por um ano. Por um ano. Quando voltará a ter, aí sim, um terceiro leilão, em que sairá por qualquer preço que não seja vil. E aí, este preço que não seja vil pode ser inferior a 80%. Mas se, nesse prazo de suspensão, a qualquer tempo, aparecer alguém interessado por arrematar pelo preço da avaliação, o juiz antecipa o leilão. Beleza? Então, para que fique claro, se se trata de bem imóvel de incapaz, primeiro leilão, vende-se somente pelo valor da avaliação. Segundo leilão, só vende-se se tiver um lance equivalente a 80% do valor da avaliação. Não havendo um lance de 80%, suspende-se o processo por um ano. Se nesse período de um ano alguém for ao juízo dizendo que garante a aquisição do bem pelo valor da avaliação, o juiz marca, tá? O juiz marca o leilão. Se essa pessoa se arrepender, ela vai sofrer multa judicial fixada que não seja superior a 20%. Não aparecendo ninguém nesse período de um ano, realiza-se o terceiro leilão e neste terceiro leilão acontece a venda por qualquer lance, obviamente, aplicando-se a regra geral de que não pode ser um preço vil. Beleza? Vamos lá. Arrematação. Então, a arrematação é o ato que decorre do lance vitorioso. Aquele que foi considerado pelo juiz o lance mais vantajoso, ou seja, o lance de maior valor. Tá? Então, se houver mais de um pretendente, o juiz deverá, entre eles, realizar uma licitação. Às vezes tem leilão que só aparece um lance. O juiz somente julga se esse lance é vil ou não. Tendo mais de um arrematante, pretenso arrematante, interessado em arrematar mais de um lance, ele vai promover a licitação entre eles. E vencerá aquele que der o maior lance. Ok? Se você tem no leilão diversos bens penhorados em um único lote de leilão, a lei prefere que todos os bens sejam arrematados por um único arrematante. É mais fácil a administração disso. Daí que se eu tenho alguém interessado em arrematar todos os bens, esta proposta de arrematação de todos os bens de um mesmo lote, ela é prioritária em relação a alguém
que queira arrematar apenas um bem. Então, se eu tenho lá, em um determinado lote, dois carros e 2 quadros de artista famoso e um relógio de alto valor, aí alguém pretende arrematar todos. Ele terá prioridade em relação àquele que tenha dado, ainda que um lance maior, em relação a apenas um carro. Tá? Então, essa pessoa irá ter a preferência. Tá? E, inclusive, ele tem essa preferência podendo oferecer o preço não inferior, né, ao do maior lance, caso alguém queira somente um bem. Então, ou seja, eu quero pegar os 4 carros. Só que eu queria pegar o carro que eu queria pegar por 20 mil. Só que alguém tinha proposto 22. Eu tenho que pagar pelo menos por aquele carro 22. Beleza? Pagar pelo menos por aquele carro 22. No caso de leilão de bem tombado, a União, o Estado ou o município terá nessa ordem direito de preferência na arrematação, tá bom? Em igualdade de ofertas. Então há aí um direito de preferência. Como o sócio, né, da empresa possui o direito de preferência na arrematação das cotas da empresa, né, o Estado, né, a Fazenda Pública, tem preferência na arrematação de bens tombados. Beleza? Aquilo que a gente estudou lá atrás em avaliação, que é aquela ideia de que um imóvel que possui cômoda, possibilidade de divisão, pode ser avaliado em partes, ele também pode ser alienado em partes. Tá? Ele também pode ser alienado em partes. Com um detalhe, isso pode ser um requerimento do executado, ainda que não tenha sido feita inicialmente a avaliação em glebas, né, em partes. Mas ele tem que requerer isso em tempo útil que não atrapalhe a realização do leilão. Tá? Que não atrapalhe a realização do leilão. Para que se possa promover, né, antes do leilão, a avaliação compartimentalizada, se ela não foi feita antes. Tá bom? Por fim, sobre a arrematação, assim que eu alcanço o quantitativo financeiro necessário para pagamento da execução, né, com juros, multas, correção, honorários de advogado e custas, eu suspendo o leilão de outros bens do mesmo executado. Então, naquele exemplo que eu estava dando, em que foi penhorado de um executado 2 automóveis, 2 quadros de um artista famoso e um relógio Rolex, né? Caso não tenha aparecido ninguém para adquirir tudo, e na venda do terceiro bem, eu adquiri o valor, eu automaticamente suspenderei o leilão em relação ao 4º e o 5º bem. Então, vendi os 2 carros e vendi o primeiro quadro foi suficiente, eu interrompo, né, a arrematação e não levo a continuidade do leilão em relação ao 2º quadro e ao relógio. Ok? Então, vamos lá. Havendo um arrematante, né, havendo um lance vencedor, havendo um arrematante, tem que se proceder ao pagamento. A regra geral é que o pagamento é feito de imediato e à vista, mediante depósito judicial, tá? Mediante depósito judicial. O pagamento é feito diretamente ao leiloeiro, o leiloeiro leva ao Estado juiz. E aí, se o exequente, né, arrematar os bens, porque o próprio exequente pode arrematar, pode participar do leilão, assim como ele pode adjudicar, o exequente pode arrematar os bens. E se ele for o único credor, né, que concorre com o fruto daquela execução, ele não está obrigado a apresentar o preço, porque o seu próprio crédito estará sendo usado para a aquisição do bem. Mas, se eu tenho outros credores com interesse naquele bem, ele precisa apresentar o preço e participará com seu crédito,
né, do concurso particular de credores, que a gente vai falar já já. Então, como é que funciona quando o exequente é o arrematante? Então, eu sou exequente único, quero arrematar o bem por R$15.000. O meu crédito é 30, eu não preciso pagar nada. Entro com meus 15 mil, arremato o bem, vou ficar para mim, e ainda assim vou continuar a execução para cobrar os outros 15. Se é o oposto, o meu crédito é de 15, mas eu quero arrematar por 30, eu vou ter que pagar 15 mil. Eu uso os 15 mil do meu crédito e deposito os 15 mil, que serão o saldo que irá para o executado. Agora, sobre este bem penhorado, pende uma hipoteca. Ponto. Tem uma hipoteca a ser paga. E tem uma segunda penhora. O bem, eu posso ter um crédito de 30 mil e o bem ser arrematado por 15, mas eu vou ter que depositar o preço. Pode ser que eu deposite e receba de volta. Pode ser que eu deposite e não receba de volta. Receberei ou não de volta a depender do que, Maurício? A depender dos critérios de solução, né, do concurso de credores, que a gente vai falar já já. Porque quando tem um concurso de credores, você arremata o saldo para execução, e arrematado esse saldo para execução, o juiz vai decidir quem vai ficar com esse valor. Pode ser que seja dividido, pode ser que fique integralmente para uma parte, mas isso vai ser já já no finalzinho da aula. Desistiu, Augusto, da pergunta? Não, professor, ainda não sei se o senhor já respondeu isso aí, né? Mas qual que é o sentido do exequente ele ser um arrematante, sendo que tem várias fases anteriores para ele aceitar o bem como pagamento, por exemplo, a adjudicação? Porque a adjudicação tem que ser pelo preço da avaliação e a arrematação pode ser por valor inferior ao da avaliação. Ah, verdade, verdade. Mas isso acontece com frequência, na prática? Acontece. Às vezes acontece. Às vezes o valor da adjudicação não vale a pena, mas às vezes no momento da participação do leilão... arrematar por um valor menor, né? Arrematar por um valor menor é muito útil para o exequente. Ele não precisa pagar o preço e ainda sobra para continuar a execução. Tá? Certo, tranquilo. Pronto. Beleza. Então vamos lá. Se o arrematante ou seu fiador não pagar o preço no prazo estabelecido, o juiz impor-lhe-á em favor do exequente a perda da caução, voltando os bens a um novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante nem o fiador remisso. Isso acontece quando a proposta de pagamento não é à vista. Tá? Pode não ser à vista e ser de uma única vez. Agora, se o fiador paga, ele se subroga nos direitos do arrematante. Beleza? Bom, então vamos lá. Eu tenho atos preparatórios ao leilão, eu tenho o lançamento do edital, eu tenho a intimação, eu tenho a realização do leilão, eu tenho a concessão dos lances, eu tenho a arrematação, que é um lance vencedor, e eu tenho o pagamento do valor do lance. Ponto. Feito isso, a gente parte para a finalização da arrematação, tá? Da alienação, perdoe. A finalização da alienação, que se dá através do quê? Do auto de arrematação. Bom, considera-se perfeita e acabada uma alienação judicial quando é assinado o auto de arrematação. O auto de arrematação é o que fica no processo, tá bom? É o que fica no processo. É aquele ato, é o ato processual que declara perfeita e acabada a alienação. Ela vai ser assinada pelo juiz, pelo arrematante, pelo leiloeiro, e se tiver presente, exequente e executado. Mas o que importa mesmo é a assinatura do arrematante, do leiloeiro e do juiz. Com este auto, está terminado a alienação. Mas para que eu promova a efetiva aquisição do bem, para que eu possa, de fato, como arrematante, terceiro que fui no processo, ou o próprio executado que fui no processo e arrematei o bem, eu tenho que receber ou a ordem de entrega, se trata de bem imóvel, ou a carta de arrematação do bem imóvel. Porque o que eu vou registrar no registro imobiliário é a carta de arrematação do bem imóvel.
tá? Ou a ordem de entrega do bem imóvel que eu vou levar, por exemplo, ao Detran, se for um carro. E ele vem em conjunto com o mandado de... A carta de arrematação vem em conjunto com o mandado de missão na posse. A ordem de entrega já é a ordem de entrega. E com esses atos, eu realizo, né, o registro, nos bens que precisam de registro, tá bom? Então, a despeito de considerar plena e acabada a arrematação com a assinatura do auto de arrematação, existe possibilidades internas no processo e externa por ação autônoma de impugnar a arrematação. Antigamente a gente chamava de embargos à arrematação. Hoje em dia não se fala mais em embargos à arrematação. Porque eu promovo a impugnação à arrematação ou diretamente nos autos do processo, né? Ou através de ação autônoma, tá bom? Então vamos lá. Ressalvado outras situações, se ficar provado nos autos, mediante requerimento de qualquer dos interessados, no prazo de 2 dias depois do aperfeiçoamento da arrematação, ou seja, da assinatura do auto de arrematação, né? A arrematação poderá ser, a depender do caso, invalidada quando realizada por preço vil ou havendo outro vício da arrematação. Por exemplo, a arrematação foi feita porque não tinha legitimidade para arrematar. Foi feita pelo curador do executado, tá? Então, ela vai ser invalidada. Ela pode ser considerada ineficaz em relação a quem? Em relação ao credor com garantia real que não foi intimado. Ou ela pode ser resolvida, né? Como se resolvem os contratos, mas aqui, obviamente, a arrematação não é contrato, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução, tá bom? Então, ela pode ser considerada ineficaz, invalidada, se foi considerada por preço vil ou há alguma nulidade. Ela pode ser considerada ineficaz se o credor hipotecário, pignoratício, anticrético não foi intimado da realização do bem. Para ele é ineficaz, persiste, por exemplo, a hipoteca, porque com a arrematação o pessoal extingue-se a hipoteca, né? Mas se ele não for intimado, ele será, se ele não for intimado, será ineficaz, persistindo a hipoteca. Ou pode ser resolvida, né? Se não há o pagamento do preço, tá bom? Então, ultrapassados os 10 dias depois da assinatura do auto, sem que tenha havido nenhuma destas alegações, essas alegações estão no parágrafo 1º de 903, aí sim é expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, tá? Ou a ordem, se for necessário, a ordem de emissão da posse, tá bom? Então, após a expedição da carta de arrematação, aí sim não há mais como, incidentemente, no processo, invalidar a arrematação. A arrematação está plena e acabada. Vai ter que ser resolvido por perdas e danos. Então, ou seja, eu tenho o ato que perfectibiliza a arrematação é a assinatura do auto de arrematação. Mas eu tenho, antes de fazer a carta de arrematação que garante o registro, né, dar a emissão de posse ou dar a ordem de entrega do bem imóvel, eu tenho que esperar 10 dias. Porque nestes 10 dias é o prazo em que o executado ou qualquer interessado pode arguir uma dessas hipóteses, tá? Invalidade, ineficácia ou possibilidade de resolução. Não havendo tais impugnações, pessoal, eu emito, 10 dias depois, aí sim, a carta de arrematação, né, com mandado de emissão de posse, se for o caso, e emito a ordem de entrega. E aí, emitida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, eu não posso mais desfazer a arrematação. Ah, professor, mas o executado foi vendido por um preço vil, foi vendido por 10% da avaliação. Paciência. O executado poderá pleitear em ação autônoma sua indenização. Ou poderá propor
né, a ação do parágrafo 4º do artigo 903, que eu vou falar já já. Aí assim que eu terminar de falar, Augusto, eu te respondo, que aí a gente fala de uma vez só, tá bom? Que é justamente, tá aqui mesmo, que é justamente a possibilidade de propor uma ação autônoma de invalidade da arrematação. Mas eu não posso mais fazer incidentemente. Segura um pouquinho, Augusto. Dentro disso, o que é que pode acontecer? Ainda, além da arguição da invalidade, da ineficácia ou requerimento de resolução. O próprio arrematante pode desistir da arrematação. Quando ele pode desistir da arrematação? Se ele provar nos 10 dias seguintes à arrematação, a assinatura do auto de arrematação, que existiam ônus reais ou gravames no bem que não foram mencionados no edital e que, portanto, ele não sabia. Né? Ele pegou o auto, foi lá e, ao registrar, descobriu que tinha um ônus real, tinha uma hipoteca que não constava do edital. Pode ainda desistir, se antes de expedir a carta de arrematação ou ordem de entrega, o executado alegar algumas das matérias previstas no parágrafo 1º de 903. Então, ou seja, se o executado vai lá e diz, a alienação foi por preço vil, o arrematante pode virar e dizer, meu amigo, eu não vou ficar participando, eu não quero mais adquirir o bem, porque eu não quero mais participar, não quero correr o risco de ser alienado da arrematação. Então ele vai e desiste e recebe o preço de volta. E a terceira possibilidade dele desistir é quando há a impugnação da arrematação por ação autônoma, depois dos 10 dias subsequentes, à arrematação, né? A assinatura do auto de arrematação. Então, foi proposta uma ação de invalidade da arrematação no prazo de defesa, o executado, porque ele arrematante, será litisconsorte desta ação autônoma de impugnação, de invalidação da arrematação. Então, no prazo de defesa, ele pode, ao invés de se defender, dizer, olha, eu desisto da arrematação, ok? Aí vocês podem estar pensando, poxa, Maurício, mas aí qualquer executado pode, de má fé, arguir estas matérias justamente para que o arrematante desista e ele não perca o seu bem. Se isso acontecer, e o juiz considerar infundada a alegação, o juiz aplica multa por ato atentatório à dignidade da jurisdição executiva, não superior a 20%, do valor da arrematação. Beleza até aqui? Diga, Augusto. Não, professor, depois dessa leitura aí já respondeu minha pergunta. Tá tranquilo. Pronto, então viva. Então vamos adiante. Professor, só uma dúvida. Claro, Karina, diga. Se por acaso, depois da arrematação, ela é perfeita, acabada, aí aparece uma informação de que aquele carro é roubado, pertence a um terceiro. Aí tem que se desfazer tudo e o dinheiro volta como se nada tivesse acontecido? O arrematante pode desistir da arrematação. Havendo isso aí, o arrematante pode desistir da arrematação, recebe de volta o dinheiro e o carro fica vinculado à execução, para que o juiz decida se é ou não roubado. Porque o que acontece é que há uma mera alegação. Com a mera alegação, o arrematante pode dizer, olha, eu não quero entrar nesse bolo, eu não quero participar dessa discussão. Ele vai e desiste. Tá? Ponto. Agora, se ocorre a evicção, Karina, mas depois da realização do auto de arrematação, isso vai se resolver por perdas e danos. Não vai ser resolvido, né, não impede a realização da arrematação. Me dá só um segundo aqui, pessoal. Pronto, Augusto, pode falar. Professor, seguinte, o arrematante, ele desistindo, né? Caso haja alguma impugnação, ele decide não mais participar, não quero mais estar aqui nessa negociação. Se houve uma concorrência anteriormente nos leilões, aquele segundo colocado, digamos assim,
ele pode entrar Não, porque o leilão está acabado. Então cancela todo o procedimento do leilão, não se aproveita Na verdade, nada. você vai ter que realizar um novo leilão. Um novo edital também? Um novo edital também. Recomeça a realização do leilão. Exatamente, um novo edital. Porque o leilão já acabou, entendeu? Certo, entendi. Você não tem esse histórico de lances. Esse histórico de lances, em geral, nem vai ao processo. Entendi. Beleza. Vamos em frente. Efeitos da arrematação. Perfeita e acabada, a arrematação, como a gente viu, em princípio, é irretratável, tá? Desde que é assinado o auto respectivo. E a arrematação produz os seguintes efeitos. Primeiro, ele é título translativo de domínio do bem. Então, a arrematação permite o registro do bem, né? Segundo, ele transfere ao arrematante direito aos frutos pendentes, com a obrigação de indenizar as despesas havidas com o mesmo. Ou seja, se eu arremato, por exemplo, um imóvel que está ocupado, desde a arrematação eu já tenho direito a receber os frutos. E ao fazer a reintegração de posse, eu tenho direito a receber, eventualmente, os frutos que advieram entre a arrematação e a efetiva desocupação do imóvel. Tornam o arrematante e seu fiador devedores do preço, quando a arrematação for a prazo, se não for à vista, é claro. Extingue a hipoteca, né? É uma das hipóteses de extinção da hipoteca inscrita no imóvel arrematado, né? E subrogam-se no preço da arrematação a fazenda pública em relação aos impostos vencidos, tá? Em relação aos impostos vencidos. Esses são os efeitos da arrematação. Ok? Até aqui? Oi, Rafael, pode falar. Só uma dúvida, professor. Os efeitos estão taxativamente previstos no CPC? Não. Previstos em algum artigo do CPC? Não. Vamos lá. Não. Não. A extinção da hipoteca está no artigo 1499, inciso 6 do Código Civil, né? A subrogação no preço sobre os impostos, parágrafo único do 130 do CTN, né? O fato de ser título translativo de domínio decorre do próprio sistema e constitui título aquisitivo da propriedade que concede ao registro, tá? Mas não tem lá um artigo do CPC, são efeitos da arrematação. Não tem. Beleza? Mas eles estão esparsos. Eles estão esparsos no CPC ou em legislação distinta. Me veio uma possível incongruência aí, tipo assim, aí, ó, o ponto 4 aí tem extingue a hipoteca inscrita sobre o imóvel arrematado. Beleza. E se essa digamos assim, essa arrematação, ela se deu por parcelamento? Você disse que tinha uma opção de parcelamento, não é isso? Digamos assim, e também o arrematante ele tinha que dar 25% do valor do bem logo, né, de entrada, digamos assim. E se esse 25% que ele dá de entrada for menor do que o valor hipotecado, por exemplo? Você está entendendo o que eu estou falando? Entendi perfeitamente. Se o juiz assim determinar, o credor hipotecário receberá também parcelado. Parceladamente. Perfeito. Agora, isso não impede que o credor hipotecário... Lembra que o credor hipotecário tem que ser intimado da realização do leilão? Sim. Isso não impede que ele faça a impugnação. Ao lance feito após perfeito. Ele seria um terceiro interessado, né? Ele é um terceiro interessado. Lembra quando eu falei lá em legitimidade que tinha intervenções específicas da execução? Que tem que ser também a intimação do cônjuge, ascendentes, descendentes. Todos esses têm interesse e podem requerer no âmbito da execução. Beleza? Obrigado. Lembram quando eu falei com vocês lá na adjudicação que, como regra, não é admitida a remissão de bem, só é admitida a remissão da execução total, mas que existe uma exceção à possibilidade de remissão do bem hipotecado quando se requeria a adjudicação? A mesma lógica se aplica aqui na hipótese de arrematação, tá? Havendo designação de leilão de bem que possui garantia hipotecária, o executado, né, devedor hipotecário, poderá remir especificamente esse bem. Aquilo mesmo que eu falei em adjudicação, não muda nada.
Tá bom? Para a gente finalizar a aula de hoje e finalizar a execução por quantia certa. Satisfação do crédito. A satisfação do crédito, pessoal, ela se dá de duas formas. Ou pela entrega do dinheiro, ou pela adjudicação dos bens penhorados, que a gente já viu que a adjudicação ela institui a um só tempo, né, a alienação e o pagamento. Ela faz-se a alienação do bem e o pagamento. E a adjudicação a gente já estudou. Então, vamos estudar agora a satisfação do crédito com o fruto da arrematação, com o dinheiro que foi o pagamento da arrematação que foi feita. Ela pode ser muito simples, quando eu tenho entrega do credor único, ou bem mais complicada, quando eu tenho um concurso de credores. Tá bom? O que é o credor único? É quando eu só tenho uma pessoa concorrendo para o fruto da arrematação. Ou seja, não tem hipoteca sobre o bem, não tenho mais de uma execução sobre o mesmo bem, tá? Não tem impostos a serem cobrados sobre o mesmo bem, não tem execução fiscal, não tem nada disso. Só tem um credor e um bem. Beleza, não tem problema nenhum. Haverá a entrega do dinheiro para o credor. A entrega do dinheiro até o quê? Até o limite da satisfação do seu crédito. Até o limite da satisfação do seu crédito, né? Obviamente, seu crédito é atualizado com todos os consectários, honorários, custos, etc. e tal. Feito a entrega do dinheiro até este valor, o que, se houver saldo a favor, sobrar saldo financeiro, este será entregue ao executado. Tá bom? Este será entregue ao executado. Se todo o fruto da arrematação não for suficiente para pagar, haverá continuidade da execução pelo saldo. Beleza? Bom, o mandado de levantamento hoje, ele praticamente é substituído pelo alvará eletrônico. Hoje praticamente não existe mais aquele mandado de levantamento que você pegava e ia no banco sacar. Hoje, em geral, se dá por alvará, né? Em geral, se dá por alvará eletrônico. Tá bom? E o recebimento dos valores pelo exequente implica em concessão automática de quitação, com todas as regras, né? Com todas as regras relacionadas à quitação. Beleza? Muito simples, não tem maiores problemas. Quando eu tenho mais de uma pessoa concorrendo para aquele crédito, instaura-se o concurso particular de credores. Concurso particular de credores. Que tem dois requisitos. Quais são os requisitos? Eu ter mais de um pretendente ao fruto da arrematação, né? E dois, e ser o executado solvente. Porque se ele for insolvente, eu não instauro o concurso particular. Eu instauro o concurso universal, que é aquele que decorre da falência das pessoas jurídicas ou a insolvência civil da pessoa física, né? Ou a liquidação daqueles que não são sujeitos à falência. Mas instaura-se o concurso universal. Então, quando eu falo de concurso de credores, concurso particular de credores, eu estou falando de devedor solvente. É aquela pessoa que, embora deva mais de um processo, ela ainda assim é solvente. Ela não foi declarada falida nem insolvente. Tá bom? Basicamente é isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. No caso de adjudicação e alienação, os créditos recaem sobre o bem, inclusive de natureza própria terreno, subrogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. Beleza, exatamente isso que eu estou falando, ok? Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer a ordem de pagamento, né? O concurso particular de credores, ele pode se dar entre mais de um exequente que promoveu a execução sobre o mesmo bem, ou ele pode se dar também, né, entre exequentes e credores com garantia especial. Credores com garantia especial, como, por exemplo, um credor hipotecário. Tá? Como é que eu resolvo isso? Eu resolvo com o título legal de preferência. Distribuindo entre os concorrentes da mesma classe de preferência. E a penhora, ela institui, lembram disso, um direito de preferência. Lembra que eu falei lá atrás que a penhora institui o direito de preferência?
Então, eu vou tratar de duas formas. Eu vou tratar um concurso de credores em que eu só tenha intercorrência de penhoras e um concurso de credores que eu tenho direito de preferência com outras ordens de categoria geral. Beleza? Quando eu tenho intercorrência de penhoras, significa o que eu estou dizendo? Olha, não tem credor hipotecário. São apenas penhoras de execuções realizadas naquele bem. Então, é um devedor que sofre mais de um processo e mais de um processo de execução promoveu a penhora daquele bem. O mesmo bem foi penhorado em mais de um processo. Isso é comum, em especial com bens de alto valor, né? Em especial com bens de alto valor. E aí, como é que eu resolvo isso? Eu resolvo pela ordem, pelo direito de preferência das penhoras. De que forma, Maurício? Eu pago integralmente a primeira penhora. Se sobrar dinheiro, vai para a segunda penhora. Se sobrar dinheiro, vai para a terceira penhora. Se sobrar dinheiro, vai para a quarta penhora. Às vezes eu pego, são executados bens de alto valor. Maurício, não deu dinheiro para pagar nem a primeira penhora. A segunda, a terceira e a quarta faz o quê? Fica sem, com a execução infrutífera até ali e vai buscar outro bem para penhorar. Tá bom? Então, na forma do 908, parágrafo 2º 908, eu resolvo pela preferência, né, pelo direito de preferência da penhora mais antiga. Então, a penhora mais antiga recebe primeiro e nesta ordem vai. Ok até aqui? Pronto, beleza. Professor. Menos, a gente tem uma exceção, tá certo? Qual é a exceção? O STJ, nesse RESP de 2022, veja aí, tá vendo a data dele? 3 de maio de 2022. Reafirmou uma jurisprudência da terceira turma, tá? Que entende que isso só se aplica, o pagamento integral da primeira penhora para depois partir para a segunda penhora, se eu estou diante de execuções sem privilégio de crédito. Sem privilégio de crédito. O que é que decidiu o STJ? A solvência dos créditos privilegiados detidos por credores concorrentes, concurso particular, independe de se perquirir a anterioridade da penhora, devendo o rateio do montante constricto ser procedido de forma proporcional ao valor dos créditos. E aí faz referência ao artigo 962 do Código Civil, que trata, né, do direito de preferência e divisão em casos de insolvência. O que é que o STJ entendeu neste caso? Ele falou o seguinte: olha, se você tem 2 exequentes cíveis, então uma determinada empresa está sendo cobrada por 2 fornecedores. Está sendo cobrada pelo fornecedor de papel e está sendo cobrada pelo fornecedor de gasolina, pronto, pelo posto de gasolina que botava os carros da empresa. O que é que respeitou-se? Respeitou-se a regra da celeridade. É isso que nasce do direito de preferência da penhora. Aquele que for mais diligente na busca e na consecução do seu crédito vai receber em primeiro lugar. Pronto, beleza, paciência, não tem problema nenhum em relação a isso, tá certo? Ponto. Agora, quando eu estou tratando de créditos privilegiados, eu não posso deixar que este interesse particular da maior celeridade dada ou conferida por um dos exequentes se sobressaia àquilo que a lei entendeu que era o privilégio daquele direito. Então, havendo várias execuções trabalhistas, eu não vou respeitar, segundo o STJ, a regra de só pagar o primeiro trabalhador. Eu farei o rateio entre as reclamações trabalhistas, né? Porque todos eles são créditos que possuem privilégio. Então, como regra, a intercorrência de penhoras se resolve pelo direito de preferência, pagando integralmente a primeira penhora. Agora, quando eu estou diante
de créditos privilegiados, o STJ tem entendido que eu devo aplicar a regra de insolvência, que é o rateio entre os membros da mesma classe, que é assim que é feito, né? Que é assim que é feito nas hipóteses de falência e insolvência. Oi, Karina. A minha pergunta é mais ou menos essa questão do STJ, só que eu pensei quando não houvesse essa preferência, eles fazem parte da mesma classe, mas imaginando que esse primeiro tem uma dívida imensa e ele esgotaria quase totalmente que a penhora e ainda assim não estaria satisfeita a sua dívida, e o número 2, 3, 4, 5, 6, se fossem pagos, sairiam da execução. Se não seria mais justo. Ainda assim, ou seja, não há na lei a atribuição ao juiz de divisão deste crédito de acordo com nenhum critério, nem por esse que seria um critério razoável, que seja, eu estou pagando uma quantidade maior de devedores. Não, a forma de solução legal é a intercorrência de penhoras, porque todos eles aí, digamos assim, nenhum deles possui um privilégio legal. Seu crédito não é mais importante. Não é porque o meu é maior que o meu crédito é menos importante que o seu, que é menor. Pouco importa, eu fui mais diligente na consecução do crédito e a partir daí eu vou. É diferente de quando você tem, né? De quando você tem o direito de preferência legal, né? Porque o direito de preferência da penhora, vocês sabem que ele é ex tunc, ele vai a partir daquele momento, né? A partir daquele momento, tá? Mas ele vai respeitar os direitos de preferência anteriormente instituídos e ainda que sejam posteriores àqueles aos quais a lei conferiu o privilégio. Então, por exemplo, esse recurso especial que está aqui indicado, também relativamente recente, 2020, ele trata de um caso que é mais grave ainda. Ou seja, havia execução fiscal, houve o levantamento do dinheiro pelo banco, que era o credor, né? Não houve a intimação da fazenda, e a fazenda depois veio lá e disse: olha, eu tenho crédito tributário, eu tenho execução fiscal em curso, você tinha que ter me intimado, então devolva o dinheiro. Nesse caso foi determinada a devolução do dinheiro para pagamento primeiro da fazenda pública. Então, olha, o entendimento desta corte aponta no sentido de que, coexistindo a execução fiscal e a execução civil, contra o mesmo devedor, com pluralidade de penhoras recaindo sobre o mesmo bem, o produto da venda judicial, por força de lei, deve satisfazer o crédito fiscal em primeiro lugar. Então, eu tenho que respeitar dessa forma, tá bom? Pronto, eu tenho que respeitar essa forma. Eu vou chegar lá no final, mas antes disso é o seguinte, o que é que eu quero falar? Eu quero falar do procedimento de direito de preferência. Como é, ou seja, esta instauração do concurso particular de credores, ele é o quê, Maurício? Você precisa autuar em apartada por petição inicial? Não. Tá? Ele é um incidente processual. É um incidente processual simples. Então, o direito de preferência é incidente processual. Ele se dá por petição simples. Lembra que todos têm que ser intimados. Pronto. Feito o produto da alienação, as partes são intimadas e vão lá, por petição, né, apresentar os seus direitos de preferência. O credor hipotecário vai lá e diz: olha, primeiro eu tenho que receber. O credor da execução trabalhista vai lá e diz: olha, meu crédito é privilegiado, eu tenho crédito trabalhista. O de penhora diz: olha, minha penhora foi realizada em tanto no tanto. Tá? Então eles formularão suas pretensões. E aí havia uma divergência na doutrina se, ao formular essas pretensões, eu poderia, por exemplo, questionar que o seu título legal não prevalece, ou que é nulo o seu processo onde foi constituído o seu título. E o CPC restringiu a cognição. Então, eu só posso falar sobre direito de preferência e anterioridade à penhora. Eu não posso trazer impugnações, como, por exemplo, Humberto Teodoro assim defendia, que eu podia trazer qualquer tipo de impugnação. Não posso, tá bom? Dito isso, o juiz decidirá de pronto. O CPC não fala em dilação probatória, mas, obviamente, se o juiz entender necessário, ele pode determinar dilação probatória, ele pode, eventualmente, determinar uma perícia
ou uma audiência para classificação de créditos, não tem problema nenhum. Ele vai poder fazer. E aí ele vai decidir de plano. E aí qual é o critério de decisão? Isso tem algumas divergências, tá bom? Isso tem algumas divergências da doutrina. Né? E a jurisprudência ainda é meio esparsa. Você tem aqueles precedentes que eu indiquei, mas não existe nenhum precedente que classifique. Então, Araquém de Assis usa a classificação a partir do artigo 83 da Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Recuperação Judicial e Falência. Tá? Ele usa a classificação a partir dali. Mas não é necessariamente a única fonte legal. Eu também tenho a classificação de crédito no Código Civil. Estão lá no 957 e 961. E eu tenho ainda normas do próprio CPC que instituem as preferências. Então, essa é a classificação que eu estou apresentando. É uma classificação, digamos assim, que é mais próxima de um consenso doutrinário e que mais adequadamente representa a jurisprudência que a gente tem do STJ sobre o tema, que não é plena, que não é total. Mas qual é o critério de resolução dos direitos do concurso de preferência quando eu tenho preferência legal e preferência decorrente apenas da penhora? Primeiro, eu tenho que pagar o titular do direito real de garantia do bem penhorado. Do bem penhorado. Então, a primeira coisa que eu tenho que pagar é esse. Ou seja, a hipoteca do imóvel que foi penhorado. Por quê? Porque quando eu penhoro um imóvel hipotecado, assim como quando eu vendo um imóvel hipotecado, eu estou penhorando ou vendendo o bem, o imóvel, menos a hipoteca. Menos a hipoteca. Porque a hipoteca já tem dono. É como se o credor hipotecário ele fosse um condômino da cota parte. Assim como eu não posso, pela dívida de um dos condôminos, pegar o quinhão do outro condômino, eu não posso, pela execução, extinguir a hipoteca. Então, a execução é menos a hipoteca. Ponto. Segundo, os créditos derivados da legislação trabalhista. E aí, aceito a limitação até 150 salários mínimos, que está lá no artigo 83 da Lei 11.101. Depois, os créditos gravados com outros direitos reais, que não seja sobre o próprio bem. Tá? Que não seja sobre o próprio bem. Depois, os créditos tributários. Aliás, isso aqui eu vou até mudar. Isso daqui eu vou até mudar. Porque os créditos tributários possuem privilégios sobre os créditos os créditos garantidos por garantia especial. Então, primeiro, os titulares com garantia real do bem penhorado, os créditos derivados da legislação trabalhista até o limite de 150 salários mínimos, que é o que a lei reconhece o privilégio, os créditos tributários, independente de sua natureza, que assim determina o CTN, os créditos com outras garantias, tá certo? Os créditos privilegiados, com privilégio especial, como, por exemplo, o direito de retenção, aquele que tem direito à indenização e retenção sobre o bem, tem o privilégio, e os créditos quirografários. Tá bom, pessoal? Diga. Professor, os créditos alimentares entram onde aí? Esses entram Como nesse... os trabalhistas. Os trabalhistas. Como os trabalhistas, me perdoe. Os alimentares... Outra coisa também, só para me situar aí, professor, que esses últimos 2 slides aí foi muita informação. A gente está falando aí de concurso particular de credores, certo? Certo. Não entra nada dessa ordem de preferência em concurso universal, né? Não. Se eu entrar com são coisas distintas aí. Que momento que essa galera aí pode entrar? Após a penhora, após a... Lembra que todos eles serão intimados, da realização do leilão? Mas se por algum motivo algum deles aparecerem posteriormente sem serem intimados? Se eles não são intimados, você pode arguir a nulidade da distribuição. De todo o processo? Não, da arrematação. Eventualmente da arrematação ou da distribuição do dinheiro. Ou resolver por perdas e danos. Porque lembre o seguinte, o que eu estou falando, Augusto?
Quando eu tenho um concurso de credores, particular de credores, talvez seja importante eu dizer isso que eu não disse. Eu não estou falando de que é um sujeito qualquer que vai chegar lá e vai dizer assim, não, eu tenho crédito de natureza alimentar, mas eu não propus ainda a execução de alimentos. Esqueça isso. Não é isso que eu estou falando. Sim. Estes créditos, eles são ignorados, entre aspas, para o processo. O que existe em relação a isso é quando eu tenho uma execução paralela que penhorou o mesmo bem. O mesmo bem. Então, eu tenho uma execução de processo do trabalho, eu tenho uma execução fiscal e eu tenho uma execução civil. Todas penhoraram o mesmo bem. Ou eu tenho 3, 4, 5 execuções civis. Com autores distintos, certo? Autores distintos, exatamente. Autores distintos. Eu tenho 3, 4, 5, 6 processos em relação aos quais a penhora recaiu sobre o mesmo bem. Tá bom? A penhora recaiu sobre o mesmo bem. Tá? Inclusive, nestes casos, há uma divergência doutrinária de onde deve ser feito o concurso de credores. Há quem defenda que deve ser feito, por exemplo, no juízo que promoveu a primeira penhora. Porque quando eu tenho um bem penhorado por mais de um juízo, é possível que um processo ande mais rápido na arrematação que o outro. É possível que aquele que fez a primeira penhora, por exemplo, esteja julgando embargos à execução, e o que fez a terceira penhora não tenha tido embargos à execução e já esteja pronto para promover a alienação. Pronto. Então, essa divergência doutrinária, você não tem solução jurisprudencial em precedente firme. É isso, ficou meio perdida essa parte da ordem, de qual processo. Né? O que é que eu, por exemplo, entendo? Que deve ser feita a alienação no processo que está mais adiantado, ou seja, naquele que primeiro marcou o leilão, ainda que não tenha sido nele que promoveu a primeira penhora, tá certo? Ainda que não tenha sido nele que promoveu a primeira penhora. Haverá, a partir daí, uma conexão em decorrência desse ato expropriatório, em decorrência das penhoras, e haverá uma conexão. E aí, se for possível, inclusive, há quem defenda, e eu concordo, que deve haver a reunião dos processos. Pronto, realizou a penhora. Seria mais simples, né? Muito mais simples. E é por isso que há quem defenda que há conexão. E havendo essa conexão. E o CPC, inclusive, admite conexão e execução. Lembra disso? O novo CPC fala expressamente, que o antigo não falava, em conexão de execuções. E aí você reúne os processos. Mas é possível, Augusto, que alguns processos não sejam passíveis de reunião por conta da competência material. Se um correr em... Não, um é na Justiça do Trabalho, os outros são na Justiça Civil. Então você reúne os que são possíveis e não sendo possível. Pronto. Mas aí o 883 manda você, o 889 manda você intimar todos os exequentes. Então, todos aqueles que realizaram a penhora sobre o mesmo bem serão intimados. Serão intimados. E aí todos eles todos aqueles que já realizaram, vão ao processo. Então, se eu não tenho processo, mas tenho crédito privilegiado, problema meu. Eu não propus o processo. Somente quem não tem processo e pode receber é o credor hipotecário. Os demais credores têm que ter processo. Se não tem processo... No caso, ele está vinculado ao objeto da penhora, né? Então... Porque o credor hipotecário, na verdade, não é só o credor hipotecário, me perdoe, o credor com garantia real, porque pode ser um penhor ou uma alienação fiduciária sobre o bem imóvel, tá? Então, o que tem garantia real. Esse não precisa promover sua execução, porque o sistema autoriza que ele, nos próprios autos, requeira a reserva daquilo que é de propriedade dele. Porque, na verdade, ele é o proprietário daquela cota-parte relacionada ao direito real. É por isso que é direito real, né? Que é sobre a coisa. Então, aí eu vou fazer a distribuição daqueles que estão promovendo a execução. Primeiro eu pago o credor com garantia real do bem hipotecado, e aí depois eu vou para os privilégios legais. Então eu vou pagar primeiro as execuções trabalhistas,
depois eu pago as execuções fiscais, depois eu pago as demais execuções. Tá? Depois eu pago as demais execuções. Entendido, Augusto? Entendido, sim. Então, viva, pessoal. Ó, a prova já está pronta. A prova já está pronta. Serão 3 questões. 2 questões valendo 3 pontos. Uma questão valendo 4 pontos. Com limites de linha. Com perguntas, com limites de linhas. A partir de casos concretos. 3 casos, 3 questões. Beleza? Ô, professor, assim, se pudesse até situar a gente, aquela parte inicial mais de legitimidade, competência, isso aí vai cair ou será menos abordado? Como que é? Vai cair. Eu peguei questões relacionadas àquela parte inicial e questão relacionada à parte final. Cumprimento de sentença? Aí eu não posso ficar falando que é cada um dos assuntos, tá? Mas vai cair. Vai cair. Eu fui malvado, entre aspas. Eu fui pegando de partes diferentes do curso, tá? Então, assim, eu posso quebrar seu galho para dizer que da aula de hoje não cai. Beleza. Viu? Então, pessoal, valeu. Um beijo grande. Oi? Claro, Karina. Uma informação que a gente recebeu no grupo do próximo seminário, a gente entrega 23. Podem ser entregues no Karina, dia. tá falhando, eu não tô ouvindo. Eu também não ouvi, não. A parte escrita do trabalho do seminário. A gente entrega agora dia 23. Isso. E o slide e as questões é que podem ficar para o dia da apresentação, é isso? Pode ser até o dia. Porque, assim, para mim, se você me entregar tudo, Karina, para mim é melhor. Porque se você for observar, o da aula de quarta-feira, o pessoal me entregou tudo, já está lá. Bom. Agora, o que é essencial para mim? O que é essencial? Eu quero pegar com antecedência o trabalho escrito. Porque eu preciso ler ele antes para saber se eu vou ter que ter uma maior ou menor intervenção durante a aula para fechar as lacunas, tá? Os slides podem ser depois. Agora, ajudará muito os alunos, aqueles que forem responsáveis, que gostam de estudar com antecedência, de pegar com antecedência. Se puder entregar antes, melhor. Mas, na pior das hipóteses, eu posso aceitar, sem tirar ponto, os slides e as questões até o dia da apresentação. Mas o trabalho tem que ser, de fato, com antecedência. Tá bom? Professor, Então, uma última dúvida. Claro. Todos os slides do assunto da prova já constam no Moodle, já? Só falta esse que eu vou subir agora. Pronto, certinho. Perfeito. Obrigado. Então, valeu. Tá bom, pessoal? Um abraço, um beijo no coração. Bom final de semana de estudos. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Tchau, professor.